Olá, minha amiga, meu amigo, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. O nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Nesta oportunidade, ainda no estudo do capítulo 11, nós vamos analisar os versículos de 38 a 44. Nessa passagem, nós veremos o momento exato em que Lázaro sai do túmulo, atendendo ao chamado do Mestre. O fato foi extraordinário, nós podemos imaginar. Aqueles que assistiram acharam um verdadeiro milagre. Mas é bem importante que nós aprendamos com esse estudo que esse fato não se encerrou no passado. Pode significar importante ensino para nós todos até hoje. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico narra o seguinte: Jesus, então, fremindo de novo em si mesmo, foi ao túmulo. Era uma gruta e uma pedra jazia sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do finado: Senhor, já fede, pois é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a substância de Deus? Então retiraram a pedra. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, agradeço-te porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse por causa do povo circundante, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, chamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o morto, amarrados os pés e as mãos enfaixadas e o rosto envolto num sudário. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, esse é o episódio bíblico. Lázaro sai do estado de transe e retorna ao estado de vigília, que nós sabemos hoje que há estados alterados de consciência semelhantes à morte. E hoje a medicina da Terra já tem a condição de manobras para trazer de volta ao estado de vigília uma pessoa clinicamente considerada morta, mas naquele tempo não era assim. Então, o episódio envolve Jesus, os seus discípulos, Marta, Maria, que eram as irmãs de Lázaro, e aqueles judeus que tinham ido visitar as duas irmãs para levar a elas sentimentos pela perda. Acontece ali nos arredores da Betânia, onde morava a família, depois da festa de dedicação. Então, era importante que o episódio se desse desta forma para criar toda aquela fermentação que iria propagar a notícia e iria fazer com que as pessoas compreendessem a natureza extraordinária de Jesus. Então, o Carlos Torres Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, no volume 6, ele diz assim: o objetivo de Jesus era tornar-se conhecido como enviado de Deus, para que sua missão não se perdesse no vácuo do eu não sabia, ou se eu soubesse. Então, dessa forma, com suas demonstrações prodigiosas, não havia modo de duvidar, a não ser por cegueira do espírito ou dureza do coração. Ainda hoje, os fenômenos espíritas têm essa finalidade, provar a realidade da vida do espírito. Quem não as aceitar é o único responsável pela própria teimosia. Então, hoje também, os fenômenos que acontecem no âmbito da pesquisa espírita são fenômenos de natureza extraordinária que ocorrem dentro das leis naturais, mostrando leis desconhecidas ainda dos homens que o Espiritismo descortina, então possibilitando que nós conhecemos mais amplamente a natureza e principalmente compreendamos a nossa natureza espiritual.
E aí nós vamos ver que no livro Consolador, na pergunta 317, Consolador é um trabalho ditado por Emmanuel aos amigos da Terra pela psicografia do Chico Xavier. As pessoas fizeram perguntas e Emmanuel respondeu pela mediunidade de Chico Xavier. Na pergunta 317, foi perguntado assim: a ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? E a resposta de Emmanuel: o episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Humanidade a favor da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e redenção. Então veja que não é o ensinamento que foi importante naquele momento histórico, teve uma função naquele momento histórico, mas o simbolismo daquela ação é um ensinamento para todos os tempos. E o Emmanuel vai comentar em 2 textos que nós temos aqui na publicação da coleção que Emmanuel dita, também a Chico Xavier, e que a Federação Espírita Brasileira publicou, importantes comentários para a nossa compreensão acerca desse tema. Por exemplo, em Caminho, Verdade e Vida, na lição 112, ele faz um comentário ao versículo 44, que é esse versículo na íntegra assim: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Esse é na íntegra o versículo 44. Emmanuel comenta assim: o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito revestir-se de novo da carne, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o e deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Então vejam que Emmanuel está relacionando esse fato à oportunidade da reencarnação, que todos nós temos e estamos aqui de novo na Terra com essa oportunidade de esquecer o passado, tirar os véus, aqueles que nos cobriam de inquietações e tentar de novo uma nova caminhada. Então, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 75, ele vai confirmar essa interpretação apenas analisando o finalzinho do texto. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Nesse texto também, Emmanuel diz que é importante pensar que Jesus não arrancou Lázaro só da sombra do túmulo. Não foi só isso. Trouxe ele de volta à vida para ser restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir. Então, esse companheiro que foi revivido, estava redivivo,
deveria se desalgemar para atender às próprias experiências. Então, Emmanuel diz que nós também, no mundo da própria alma, nós todos, nós que tombamos às vezes na fossa da negação, nós que perdemos os nossos ideais, que nos arrastamos na desilusão, muitas vezes que nos confrontamos com pessoas que zombam da nossa esperança, que nos lançam ao abandono, tudo isso se assemelha à morte na cripta das nossas agoniadas recordações. Então, é o túmulo, né? Simbolicamente. Então, o texto deve nos lembrar a reavaliar essas velhas úlceras, para nos desvencilharmos dessas angústias, retirando do coração e retomando a nossa caminhada, retomando o sol da nossa existência. E diz Emmanuel que não basta por esse gesto de libertação para nós, é imprescindível que os circunstantes também nos libertem, nos soltem, nos desagrilhoem. Então é preciso entender que na relação, no mundo, nós precisamos entender que cada um tem suas experiências a viver. Se algum companheiro se arreda do nosso convívio, não cabe condená-los nem azedar-lhes o sentimento, mas sim deixar livre, deixar ir, para que se ajustem a si próprios. Então, aqueles que nós libertamos de qualquer obrigação para conosco, nós vamos entregá-los à bondade de Deus, para que regressem à luz da compreensão. Então, Emmanuel diz assim: se alguém assim caiu na morte do mal, diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo. Olha que bonito, né? Emmanuel, como sempre, preciso nas suas interpretações. Então, fica aí essa nossa análise para meditação. Que Jesus nos abençoe sempre. Paramos por aqui, mas voltaremos noutra oportunidade, se